Estamos nessa tarde em um templo que o teto é o céu e que as paredes são as dimensões do universo. Eu quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que essa tarde seja uma tarde de salvação. Senhoras e senhores, estamos aqui neste momento não para trazer uma religião, não estamos aqui para trazer uma filosofia, mas estamos aqui para falar de Jesus Cristo, que viveu na região da Palestina há 33 anos e meio, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, está à destra de Deus Pai, e em breve irá buscar a sua igreja. E eu quero neste momento chamar meu amigo, minha amiga, para um texto bíblico sagrado que está no livro do profeta Isaías, capítulo número 38, e o versículo 1 que diz assim: E naquele dia adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Estamos diante de uma mensagem estremecedora, porque Deus é aquele ser que não volta atrás, Deus é aquele ser que não muda. Quando lemos no livro de Hebreus, capítulo 13, o versículo 8, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. O nosso Deus, no livro de número capítulo 23, o versículo 19, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou prometeria e não confirmaria. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 29, e portanto aquele que é a força de Israel não mente e não se arrepende, porque o nosso Deus, Ele, como eu já falei, Ele é imutável. Este texto sagrado aqui nos transporta para o rei Ezequias, um homem que no período do seu reinado reinou sobre a obediência a Deus, sobre o temor a Deus. Assim que ele assumiu o reinado de Judá, ele foi muito bem sucedido, porque a Bíblia diz que ele removeu a idolatria, ele removeu os homens escandalosos que estavam ali, e ele fez um grande sacrifício a Deus, matou muitos animais e ofertou ali numa grande Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Mas os anos se passaram, e Ezequias agora começou a esquecer dos preceitos de Deus, dos estatutos de Deus. Talvez você, meu amigo que me ouve na tarde desse dia, você talvez na sua infância ouviu falar de Jesus Cristo, talvez tenha até entregado a sua vida a Ele, talvez tenha até descido às águas, mas os anos se passaram e você foi se esquecendo de Deus, você foi virando as costas para Deus, foi se envolvendo com as coisas desse mundo, com os prazeres efêmeros desta vida, assim como aconteceu com o rei Ezequias. Mas agora Deus queria trazer o rei Ezequias a um concerto, e agora Deus envia quem? O profeta Isaías, filho de Amós. E o profeta Isaías foi até o palácio do rei Ezequias e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque sem falta morrerás e não viverás. Mas o rei Ezequias, ele conhecia o Deus que ele servia, ele conhecia as armas poderosas, e ele agora entendeu a mensagem do profeta, do homem de Deus. Ele, como rei, ele poderia chamar os seus soldados e mandar maniatar a pessoa de Isaías e mandar colocar Isaías no cárcere. Mas em vez de fazer isto, usando a autoridade que ele tinha, a Bíblia diz que ele virou seu rosto para a parede e orou a Deus: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aleluia. Começou a trazer memória e disse: Olha, Deus de meu pai Davi, peço que eu andei em retidão diante do Senhor. E agora a Bíblia diz que ele orou e chorou muitíssimo. E quando o profeta Isaías já vem saindo, antes dele sair do terra do palácio, veio novamente a mensagem de Deus ao profeta Isaías e disse: Retorna ao meu servo Ezequias e diz a ele que eu vou curar ele dessa enfermidade e vou lhe dar mais 15 anos de vida. E se ele duvidar de que eu vou fazer isso, eu vou retroceder o relógio de Acais. A Bíblia Sagrada diz que Isaías retorna ali e entrega a mensagem de Deus.
E você olha para este texto sagrado, olhando para um Deus imutável, o que levou Deus a mudar de atitude. Deus não mudou de atitude, não. É que a mensagem de Deus para a pessoa do rei Ezequias era para que ele mudasse de atitude, ele mudasse de comportamento, ele reconheceu as suas misérias, ele reconheceu que era um pecador e se voltou para Deus. Talvez eu estou pregando para alguém nessa tarde que diga: mas eu não preciso de uma religião, eu não preciso de uma igreja, mas você precisa de Jesus. Jesus disse em São João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A tua religião, ela não tem poder de te levar a Deus. Talvez você seja uma pessoa religiosa e você diga para mim: eu sou uma pessoa religiosa desde a minha infância, nesta eu nasci, nesta eu me criei e nesta eu vou morrer. Mas eu quero dizer a você nesta tarde que você precisa esquecer a sua religião e se voltar para Jesus Cristo, reconhecer que você é um pecador. Talvez você diga para mim nessa tarde: mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca cometi nenhum pecado. Talvez você diga isso. Tudo bem, isso é muito proveitoso diante de Deus, mas a salvação não é só isso. Em primeiro aspecto, a salvação, você precisa reconhecer que você é um pecador. O segundo passo, você reconhecer que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. E em terceiro passo, entregar a sua vida a Jesus. Quando lemos a Bíblia Sagrada no livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 em diante, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e disse: vai à cidade de Nínive e prega a mensagem que eu te digo. A Bíblia diz que Jonas foi, ele comprou a sua passagem e desceu para aquela cidade, para a área portuária daquela cidade. E a Bíblia diz que ele pegou um barco que ia para Tarsis e desceu, fugindo dos propósitos de Deus. Talvez, amigo que me ouve nesta tarde, você tem fugido dos planos de Deus. Talvez você saiba que Deus tem um plano de salvação na tua vida. Talvez alguns anos atrás, Deus usou uma profeta para dizer que ele tinha um propósito com você. E você talvez igual Jonas, talvez está fugindo dos propósitos de Deus. Mas o salmista Davi, no Salmo 139, o verso 7, o salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Senhores e senhoras, talvez você até esse momento tenha tentado fugir dos propósitos divinos, mas nessa tarde Deus coloca eu com você e com esta mensagem do trono de Deus para confrontar os teus pensamentos, para levar você a mudar de atitude e de comportamento neste momento. E a Bíblia diz que agora o profeta Jonas comprou a sua passagem, desceu apurando aquela embarcação. Minutos depois, aquele comandante autorizou a largada daquele navio, e aquele navio começou a navegar no mar Mediterrâneo. E as horas começaram a se passar, aparentemente nada ia acontecer. Talvez Jonas descansando, dormindo, apurando aquela embarcação. E a Bíblia Sagrada diz que agora começa a soprar um vento. Esse vento agora é um vento diferente. Aqueles marinheiros acostumados a navegar no mar Mediterrâneo, talvez nunca imaginavam se deparar com umas ondas tão arrepilantes igual aquela. E aquelas ondas começaram a aumentar, aquelas ondas começaram a crescer. E aquele comandante daquele navio começou a observar que havia algo errado naquela tripulação. E agora aquele comandante chamou seus marinheiros e disse: vamos diminuir a carga deste navio. E começaram a soltar a bagagem daquele navio. Mas quanto mais diminuía a bagagem, mais as ondas se tornavam arrepilantes. E aquele comandante, agora não sabendo o que fazer, desceu ali, reuniu os soldados marinheiros que estavam às suas ordens e fez uma pergunta a ele: vamos orar, vamos invocar Deus, talvez Deus se compadeça de nós. E aquele comandante daquele navio começou a invocar o nome de cada um seu Deus. Determinado momento agora, as ondas continuavam do mesmo jeito.
Talvez eu estou falando para alguém neste momento, senhores e senhora, você está se deparando com um vendaval, talvez um vendaval da miséria, talvez um vendaval da miséria, talvez um vendaval do desemprego, talvez o vendaval da fome, talvez o vendaval dos conflitos dentro da tua casa, talvez o teu marido não te compreenda mais, talvez a tua mulher não te compreenda mais, talvez os teus filhos estão em desobediência. Este vendaval, ele está causando um pavor na tua vida, e você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para frente, você olha para trás, e você não encontra uma solução. Mas eu quero nesta tarde apresentar não uma religião, mas apresentar Cristo, que pode mudar a tua sorte, Ele pode mudar a tua história, Ele pode acalmar essa tempestade e trazer uma grande bênção espiritual para a tua vida. O salmista disse: elevo meus olhos para os montes. Ele olhava para os montes, mas ele via que do monte não vinha socorro para ele, dos montes não vinha solução para ele. Ele disse: elevo meus olhos para os montes. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? E o Espírito Santo falou no seu coração: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele comandante daquele navio desceu apurando a embarcação. E estava ali o irmão Jonas dormindo, como que nada tivesse acontecendo. Aquele comandante disse: vamos, acorda, dormente, porque estás dormindo? Levanta, invoca o teu Deus, pode ser que Deus tenha misericórdia de ti. E a Bíblia Sagrada nos diz que agora, a Bíblia diz que quando o Jonas se acordou, aquele comandante, ele fez 4 perguntas para Jonas: de onde vens? Qual é a tua ocupação? Qual é a tua terra? E que povo és tu? Você já imaginou diante de 4 grandes perguntas dessa? Jonas olha nos olhos daquele comandante. Ele disse: eu sou hebreu, e temos o Senhor que fez os céus e a terra. Então invoca este teu Deus. A Bíblia diz que aquele marinheiro, aquele comandante, ele ficou com mais medo ainda, mais apavorado, quando Jonas disse que servia ao Deus Todo-Poderoso. E agora Jonas abre o coração. É que Deus me enviou para a cidade de Nínive para levar uma mensagem àquele povo, e eu estou fugindo dos propósitos de Deus. E aquele comandante disse: e agora, Jonas, o que nós podemos fazer para que essas ondas se acalmem? Jonas disse: só existe uma solução: lançai-me no mar, e as ondas vão se acalmar. Aquele comandante reuniu os marinheiros que estavam na sua volta. Vamos fazer oração a Deus, para que Deus não nos impute esse pecado. Pegaram Jonas e lançaram Jonas no mar. A Bíblia diz que veio um peixe, tragou Jonas, e as ondas se acalmaram. E a Bíblia Sagrada nos diz que aqueles marinheiros continuaram a navegar. E agora, Jonas no ventre daquele peixe. Uma certa feita, Jesus falando da importância desse milagre. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 38. Os escribas e os fariseus chegaram até Jesus e disseram: Senhor, nos dá um sinal da tua parte. Jesus disse: uma geração incrédula e perversa me pede um sinal. Eu não darei outro sinal senão a do profeta Jonas.